As leis fundamentais da estupidez humana. E se eu te disser que o estudo sobre a estupidez humana pode expandir muito a sua visão dentro de seu processo de autodescoberta e de transformação pessoal? Este curso é para todos os interessados em promover para si e para o todo uma vida mais construtiva, harmoniosa e positiva, e contribuir para o aumento do bem-estar e da realização individual e social, fornecendo meios para detectar e compreender alguma das armadilhas que se manifestam no comportamento humano e, sobretudo, entender os porquês. A base do curso é o livro As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, que foi publicado já há bastante anos atrás, nos anos 80 mais ou menos, pelo autor italiano economista Carlo Cipolla. Na obra, ele formula 5 leis fundamentais sobre a estupidez humana, a partir das premissas de que 1. O estúpido estará sempre presente e 2. Os indivíduos mais inteligentes sempre irão subestimar a força das pessoas estúpidas, da estupidez humana. O estúpido é quem prejudica a si e aos outros. A principal das leis diz que uma pessoa estúpida é uma pessoa que causa um dano a uma outra pessoa ou grupo de pessoas e não realiza ação alguma que traga vantagem para si. Muitas vezes, inclusive, ele até sofre uma perda. Essa é a definição que o autor dá do que é ser uma pessoa estúpida. Não é como um ladrão que rouba de você, mas ganha alguma coisa. E não é também a pessoa ingênua, que é inexperiente e vai aprender um dia, né? Ou seja, a estupidez é um comportamento que não faz sentido. O autor fala também que os homens não são todos iguais. Alguns são estúpidos e outros não são estúpidos. E que a diferença é determinada não por uma força ou fatores culturais, sociais, de status e etc., mas por algo do indivíduo. Para ele, uma pessoa é estúpida, assim como uma outra tem, sei lá, cabelo ruivo. Então, a segunda lei diz o seguinte: a probabilidade de uma pessoa ser estúpida não depende de uma outra característica da pessoa. Isso quer dizer que qualquer pessoa, em qualquer classe social, com qualquer nível de educação, de qualquer gênero ela seja, pode ser estúpida. Não é porque você tem um doutorado que você é inteligente. Você pode ser estúpido. E não é porque você mora em uma comunidade que você não é inteligente. Uma coisa não tem a ver com a outra. Parte do debate exposto no curso diz respeito a discutir se a estupidez é natural, se é cultural, em que medida, como que ela se constrói. Também fazemos muitas reflexões sobre a natureza humana. O que segue não é uma exposição científica sobre o assunto da estupidez. Porque não temos pretensão de dar respostas, estabelecer dogmas, nada disso. O que importa neste momento histórico é propor estímulos para um raciocínio que permita aumentar o conhecimento que temos de nós, incluindo, portanto, nossas falhas e limitações. Não há evolução sem quedas, nem progresso sem reconhecimento dos erros. O convite é promover a reflexão crítica, que, como veremos, é o antídoto à estupidez e o principal instrumento para mensurar a inteligência. Todos reconhecemos uma pessoa inteligente e todos sabemos quando fazemos algo estúpido. Assim como reconhecemos uma pessoa estúpida, menos os próprios estúpidos. Eles não sabem que são estúpidos, portanto, este curso não é para os estúpidos. Além disso, o curso nos estimula a rir das nossas atitudes estúpidas, o que representa um sinal de inteligência, e assim levar adiante a vida aprendendo e crescendo num movimento infinito, sem medo e pudor de se ver. Vamos olhar um pouco para essa espécie tão poderosa e tão estúpida que é a humana. O estudo é baseado num esforço construtivo para detectar, conhecer e assim neutralizar uma das forças sombrias mais poderosas que desfavorecem o crescimento do bem-estar e da felicidade humana. O conteúdo do curso é um olhar demorado sobre as leis da estupidez humana formuladas pelo autor. A primeira lei é, inevitavelmente, qualquer um de nós
subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Acho que a gente tem provas disso. A afirmação parece banal, óbvia, ou até generosa, não generosa, com a espécie humana. Ou as três coisas. Todavia mostra a verdade do que acontece. A segunda lei diz: cada um é o que é. As tendências culturais existentes nos países ocidentais favorecem uma visão assim igualitária da humanidade. Gosta-se de pensar que o ser humano é um produto de massa, somos todos iguais, todos perfeitamente construídos, podemos fazer tudo. Infelizmente, talvez sim, mas num certo ritmo que nem sempre é o que a gente gostaria. Nós agimos às vezes de forma incoerente, todos nós temos um certo grau de incoerência e isso faz parte da natureza humana. Agora, o estúpido é sempre coerente em sua estupidez. Ele faz sempre a mesma cagada. A única exceção à regra é constituída a regra da incoerência para os estúpidos, que normalmente mostram uma propensão coerente a repetir as mesmas ações ou tipo de ações. Ou seja, quando uma pessoa age assim, ela vai tender a agir sempre assim. E a gente pode contar com isso. Quarta lei, tendemos a repetir o mesmo erro. Não há que se surpreender se as pessoas inexperientes, ou seja, que são as jovens e imaturas, cometem estupidezes, mas isso é por inexperiência. Nesse caso, elas provavelmente só se prejudicam. Os bandidos, por outro lado, prejudicam os outros e se beneficiam. Agora, o estúpido, ele prejudica todo mundo. E as pessoas não estúpidas subestimam sempre o poder nocivo das pessoas estúpidas, assim como subestimam suas próprias escorregadas na estupidez. O não estúpido esquece constantemente que em qualquer lugar, momento e circunstância, tratar ou se associar a indivíduos estúpidos demonstra ser um erro que sai muito caro. Não tem como a gente se dar bem com o estúpido, mesmo se formos inteligentes. É isso, psicologicamente falando, é porque o estúpido está ligado a uma neurose, que é um aspecto compulsivo e cego do ser humano, que não se vence com a inteligência racional. Quinta lei, a pessoa estúpida é um tipo de pessoa mais perigosa que existe. Ele é mais perigoso do que o bandido, porque o bandido tem uma lógica, tem uma inteligência, tem uma racionalidade e um objetivo. O estúpido vai fazendo cagadas sem perceber. O sujeito é um estúpido porque não sabe o que está fazendo. O autor diz que a imbecilidade tem suas raízes na vida da nossa espécie, que é aquela da agregação, da tribo, do grupo, da sociedade, ou seja, quanto mais gregário, mais estúpido você pode ser. A ideia, no fim das contas, é a gente aprender com os nossos erros, se precaver, aprender a reconhecer a realidade para ser mais realistas e evitar o que é facilmente evitável. E assim, ser mais feliz.